Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 46. Trabalhando o couro. Androl retirou cuidadosamente o pedaço oval de couro da água fumegante. Ele havia escurecido e se enrolado. Ele se moveu rapidamente, pegando com os dedos calejados. O couro estava elástico e flexível agora. Ele sentou-se rapidamente em seu banco, com um quadrado de luz solar entrando pela janela à sua direita. Enrolou o couro em uma grossa barra de madeira com cerca de 5 centímetros de diâmetro e fez furos nas bordas. A partir daí, ele começou a costurar o couro na outra peça que havia preparado anteriormente. Uma boa costura ao redor do couro evitaria que desfiasse. Muitos artesãos em couro eram descuidados com a costura. Androl, não. A costura era a primeira coisa que as pessoas viam. Ela se destacava, como tinta na parede. À medida que trabalhava, o couro secava e perdia um pouco da elasticidade, mas ainda era flexível o suficiente. Ele fez os pontos com perfeição e uniformidade. Puxou os últimos pontos com força e os usou para amarrar o couro ao redor da haste de madeira. Ele os cortava assim que o couro secava. Terminada a costura, ele acrescentou alguns enfeites. Um nome na parte superior, fixado com seu pequeno martelo e alfinetes com letras. Os símbolos da espada e do dragão vieram em seguida. Ele mesmo fizera aquelas placas, com base nos alfinetes que o Ashman usava. Na parte inferior, usando seus alfinetes menores, ele carimbou as palavras: defenda, guarde, proteja. Enquanto o couro continuava a secar, ele pegou a tinta e a gaze para colorir cuidadosamente as letras e os desenhos, criando contraste. Havia uma tranquilidade nesse tipo de trabalho. Grande parte da sua vida girava em torno da destruição ultimamente. Ele sabia que tinha que ser assim. Ele viera à Torre Negra em primeiro lugar porque entendia o que estava por vir. Mesmo assim, era bom criar algo. Ele deixou sua peça atual, deixando-a secar enquanto trabalhava em algumas correias de sela. Mediu as correias com as marcas na lateral da mesa e, em seguida, pegou a tesoura na bolsa de ferramentas pendurada na lateral da mesa. Ele mesmo a fizera. Ficou irritado ao descobrir que não estavam no lugar. Queime o dia em que se espalhou a notícia de que eu tinha uma boa tesoura aqui, pensou. Apesar das regras supostamente rígidas de Taim para a Torre Negra, havia um caos preocupante. Grandes infrações eram punidas com medidas severas, mas as pequenas coisas, como entrar na oficina de um homem e pegar emprestado sua tesoura, eram ignoradas. Principalmente se o tomador fosse um dos favoritos do Emiael. Androl suspirou. Sua faca de cinto estava esperando na casa de Quellar para ser afiada. Bem, pensou, Taim continua nos dizendo para procurar desculpas para canalizar. Androl se esvaziou de emoção e então se apoderou da fonte. Fazia meses que não tinha dificuldade para fazer isso. No início, só conseguia canalizar quando segurava uma tira de couro. O Emiael havia arrancado isso dele à força. Não tinha sido um processo agradável. Saidin o inundou, doce, poderoso, belo. Ele ficou sentado por um longo momento, apreciando. A mácula havia desaparecido. Que maravilha! Ele fechou os olhos e respirou fundo. Como seria atrair o máximo possível do poder único? Às vezes, ele ansiava por isso. Sabia que era fraco, o mais fraco dos dedicados na Torre Negra. Talvez tão fraco que jamais deveria ter sido promovido de soldado. Logain havia procurado o Lorde Dragão para discutir o assunto e feito a promoção acontecer, contra a vontade expressa de Taim. Androl abriu os olhos, ergueu a tira e teceu um pequeno portal, com apenas alguns centímetros de largura. Ele explodiu vivo à sua frente, cortando a tira em dois. Ele sorriu, deixou-o desaparecer e repetiu o processo. Alguns diziam que Logain forçara a promoção de Androl apenas como uma provocação à autoridade de Taim. Mas Logain dissera que fora o incrível talento de Androl com portais que lhe rendera o título de dedicado. Logain era um homem duro, quebrado nas bordas, como uma bainha velha que não fora devidamente envernizada. Mas aquela bainha ainda continha uma espada mortal. Logain era honesto. Um bom homem, apesar das marcas de desgaste. Androl finalmente terminou de prender as tiras. Ele se aproximou e cortou o cordão que prendia o pedaço oval de couro no lugar. Ele manteve o formato, e ele o segurou contra a luz do sol, inspecionando a costura. O couro estava rígido, sem ser quebradiço. Ele o ajustou no antebraço. Sim, a moldagem estava boa. Ele assentiu para si mesmo.
Um dos truques da vida era prestar atenção aos pequenos detalhes. Foco, fazer as pequenas coisas direito. Se cada ponto estivesse bem preso em uma proteção de braço, ela não desfiaria nem arrebentaria. Isso poderia fazer a diferença entre um arqueiro sobreviver a uma barragem ou ter que guardar seu arco. Um arqueiro não conseguiria lutar. Mas as pequenas coisas se acumulavam, umas sobre as outras, até se tornarem coisas grandes. Ele finalizou a proteção de braço fixando algumas amarras permanentes em sua parte traseira, para que fosse possível prendê-la no braço. Ele tirou o casaco preto do encosto da cadeira. O broche de prata da espada na gola alta brilhava à luz do sol da janela enquanto ele abotoava os botões. Olhou-se no reflexo do vidro, certificando-se de que o casaco estava reto. Pequenas coisas eram importantes. Segundos eram coisas pequenas, e se você acumulasse um número suficiente delas, elas se tornavam a vida de um homem. Ele colocou a proteção de braço, abriu a porta de sua pequena oficina e entrou nos arredores da vila da Torre Negra. Ali, aglomerados de prédios de 2 andares se organizavam como em qualquer cidadezinha de Andor. Telhados pontiagudos, de palha, com paredes retas de madeira, algumas de pedra e tijolo também. Uma fileira dupla deles percorria o centro da vila. Olhando apenas para eles, alguém poderia pensar que ele estava passeando por New Brian ou Grafendale. Claro, isso exigia ignorar os homens de casaco preto. Eles estavam por toda parte, fazendo recados para o Emiael, indo treinar, trabalhando nas fundações da própria estrutura da Torre Negra. Este lugar ainda era uma obra em andamento. Um grupo de soldados, sem o broche da espada nem o dragão vermelho dourado, usou o poder para abrir uma longa vala no chão ao lado da estrada. Decidiu-se que a vila precisava de um canal. Androl conseguia ver as tramas, principalmente de terra, girando em torno dos soldados. Na Torre Negra, você fazia o máximo que podia com o poder. Sempre treinando, como homens levantando pedras para aumentar sua força. Luz, como Logain e Tain empurravam aqueles rapazes. Androl avançou para a estrada recém-asfaltada. Grande parte daquele cascalho apresentava bordas derretidas de onde havia sido explodido. Eles trouxeram pedras, através de portais, em tramas de ar, e as estilhaçaram com tramas explosivas. Era como uma zona de guerra, pedras se estilhaçando, espalhando lascas. Com poder e treinamento, como aquele, os Achamens seriam capazes de reduzir as muralhas da cidade a escombros. Androl continuou seu caminho. A Torre Negra era um lugar de visões estranhas, e cascalho derretido não era nem de longe a mais estranha delas. Nem os soldados cavando o chão, seguindo o próprio levantamento cuidadoso de Androl. Ultimamente, a visão mais estranha para ele eram as crianças. Elas corriam e brincavam, pulando na calha deixada pelos soldados, escorregando pelas laterais de terra e depois subindo de volta. Crianças. Brincando nos buracos criados pelas explosões de Saidin. O mundo estava mudando. A própria avó de Androl, tão antiga que perderá todos os dentes da boca, usava histórias de homens canalizando para assustá-lo e levá-lo para a cama nas noites em que ele tentava sair e contar as estrelas. A escuridão lá fora não assustava, nem as histórias de trollocs e desvanecidos. Mas homens que podiam canalizar, isso o aterrorizava. Agora ele se encontrava ali, já na meia-idade, subitamente com medo do escuro, mas completamente em paz com homens que sabiam canalizar. Ele caminhou pela estrada, o cascalho estalando sob suas botas. As crianças saíram correndo da vala e se aglomeraram ao seu redor. Ele distraidamente trouxe um punhado de doces, comprados na última missão de reconhecimento. 2 para cada um, disse ele severamente enquanto mãos sujas se estendiam para pegar os doces. E sem empurrões, veja bem. Mãos foram as bocas, e as crianças lhe acenaram com a cabeça em agradecimento, chamando-o de Mestre Genhald, antes de irem embora correndo. Não voltaram para a trincheira, mas inventaram uma nova brincadeira, correndo em direção aos campos a leste. Androl limpou as mãos, sorrindo. Crianças eram tão adaptáveis. Antes delas, séculos de tradição, terror e superstição podiam derreter como manteiga deixada por muito tempo ao sol. Mas foi bom que tivessem escolhido deixar a trincheira. O poder único podia ser imprevisível. Não. Isso não estava certo. Saidin era muito previsível. Os homens que o empunhavam, no entanto, bem, esses eram outra história. Os soldados interromperam o trabalho e se viraram para encontrá-lo. Ele não era um Achamen completo e não merecia uma saudação, mas demonstraram respeito. Demais. Ele não sabia por que o respeitavam. Não era um grande homem, principalmente ali, na Torre Negra. Mesmo assim, acenaram para ele quando passou.
A maioria deles estava entre os homens recrutados dos dois rios. Rapazes e homens robustos, ávidos, embora muitos fossem jovens. Metade deles só precisava se barbear uma vez por semana. Androl caminhou até eles e inspecionou o trabalho, observando a linha de barbante que amarrara em pequenas estacas. Assentiu em aprovação. O ângulo está bom, rapazes, disse ele. Mas mantenham as laterais mais inclinadas, se puderem. Sim, mestre Genhald, disse o que liderava a equipe. Jain Thorfinn era seu nome, um jovem magro com cabelos castanho claros. Ele ainda detinha o poder. Aquele rio caudaloso de força era tão sedutor. Raro era o homem que conseguia liberá-lo sem a sensação de perda. O Emiael os encorajou a segurá-lo. Disse que segurá-lo os ensinou a controlá-lo. Mas Androl já havia conhecido sensações sedutoras parecidas com Saidin antes. A euforia da batalha, a intoxicação por bebidas raras das ilhas do povo do mar, a sensação inebriante da vitória. Um homem podia ser tomado por esses sentimentos e perder o controle de si mesmo, esquecendo-se de quem era. E Saidin era mais sedutor do que qualquer outra coisa que ele já tivesse experimentado. Ele não disse nada a Tain sobre suas reservas. Não tinha nada que dar sermão ao Emiael. Aqui, disse Androl, deixe-me mostrar o que quero dizer com direto. Ele respirou fundo e, em seguida, esvaziou-se de sentimentos. Usou o truque do velho soldado para fazer isso. Aprenderá-o com seu primeiro instrutor de espada, o velho Garfin de um braço só, cujo forte sotaque rural de Ilian era praticamente incompreensível. É claro que o próprio Androl tinha um leve sotaque taraboniano, disseram-lhe. Ele havia desaparecido ao longo dos anos, desde a última vez que estivera em casa. Dentro do nada, do vazio, Androl podia sentir a força furiosa que se manifestava. Agarrou-a como um homem agarra o pescoço de um cavalo em disparada, na esperança de se desviar de alguma forma, mas principalmente tentando se segurar. Saidin era maravilhoso. Sim, era mais poderoso do que qualquer intoxicante. Tornava o mundo mais belo, mais exuberante. De posse daquele poder terrível, Androl sentia-se como se tivesse voltado à vida, deixando para trás a casca seca de seu antigo eu. Ameaçava levá-lo embora em suas correntes velozes. Ele trabalhou rapidamente, tecendo um pequeno fio de terra, o melhor que conseguiu, pois era na terra que ele tinha mais fraqueza, e raspou cuidadosamente as laterais do canal. Se você deixar muita terra para fora, explicou enquanto trabalhava, o fluxo do canal ficará lamacento, arrastando a terra pelas laterais. Quanto mais retas e firmes as laterais, melhor. Entende? Os soldados assentiram. O suor escorria por suas testas, flocos de sujeira grudavam em suas testas e bochechas. Mas seus casacos pretos estavam limpos, principalmente as mangas. Era possível avaliar o respeito de um homem por seu uniforme pelo fato de ele usar ou não a manga para enxugar a testa em um dia como aquele. Os rapazes dos dois rios usavam lenços. O Ashaman mais experiente, é claro, raramente suava. Esses rapazes precisariam de mais prática para conseguir isso, mesmo com tanta concentração. Bons homens, disse Androl, levantando-se e olhando por cima deles. Androl pousou a mão no ombro de Jain. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho aqui, os dois rios, eles criam homens direitinho. Os rapazes sorriram. Era bom tê-los, principalmente em comparação com a qualidade dos homens que Tain vinha recrutando ultimamente. Os batedores do Emiael alegavam que levavam qualquer um que encontrassem, mas por que a maioria dos que traziam de volta tinha um temperamento tão raivoso e perturbador? Mestre Genhald, perguntou um dos soldados. Sim, Troste, perguntou Androl. Você ouviu alguma coisa sobre o mestre Logain? Os outros pareciam esperançosos. Androl balançou a cabeça. Ele ainda não voltou da missão de reconhecimento. Tenho certeza de que voltará em breve. Os rapazes assentiram, embora ele pudesse ver que estavam começando a se preocupar. Tinham o direito. Androl já vinha se preocupando havia semanas. Desde que Logain partirá naquela noite. Para onde ele tinha ido? Porque levará Donalo, Mesar e Velen, 3 dos dedicados mais poderosos e leais a ele, junto? E agora havia aquelas Aes Sedai acampadas do lado de fora, supostamente enviadas com a autoridade do dragão para unir a Ashaman. Tain deu um de seus meios sorrisos ao ouvir isso, o tipo que nunca alcançava seus olhos, e disse a elas que o grupo da Torre Branca tinha a primeira escolha, já que eles tinham chegado primeiro. Os outros esperaram, impacientes. O Emiael, disse um dos homens de dois rios, com a expressão sombria. Ele. Mantenha a cabeça no lugar, interrompeu Androl, e não criem problemas. Ainda não. Estamos esperando por Logain.
Os homens suspiraram, mas assentiram. Distraído pela conversa, Androl quase não percebeu quando as sombras próximas começaram a se aproximar. Sombras de homens, alongando-se à luz do sol. Sombras dentro da depressão. Sombras de rochas e fendas na terra. Lenta e sorrateiramente, eles se voltaram para Androl. Androl se recompôs, mas não conseguiu dissipar o pânico. Aquele único terror que ele conseguia sentir apesar do vazio. Elas apareciam sempre que ele segurava Saidin por muito tempo. Ele o soltava imediatamente, e as sombras relutantemente retornavam aos seus lugares. Os rapazes dos dois rios o observavam, com desconforto estampado no rosto. Conseguiam ver a expressão selvagem nos olhos de Androl. Ninguém falava das irregularidades que afligiam os homens da Torre Negra. Simplesmente não se fazia. Era como sussurrar segredos sujos de família. A mácula foi purificada. Esses rapazes jamais precisariam sentir as coisas que Androl sentiu. Eventualmente, ele e os outros que estavam na torre antes da purificação se tornariam raridades. Luz, mas ele não conseguia entender por que alguém o ouviria. Fraco no poder e, além disso, insano. E o pior era que ele sabia, no fundo, no âmago da alma, que aquelas sombras eram reais. Não apenas uma loucura inventada por sua mente. Elas eram reais e o destruiriam se o alcançassem. Elas eram reais. Tinham que ser. Oh, luz, pensou ele, rangendo os dentes. Qualquer uma das opções é aterrorizante. Ou eu sou louco ou a própria escuridão quer me destruir. Era por isso que ele não conseguia mais dormir à noite sem se encolher de medo. Às vezes, conseguia passar horas segurando a fonte sem ver as sombras. Às vezes, apenas minutos. Ele respirou fundo. Tudo bem, disse ele, satisfeito por sua voz, pelo menos, soar controlada. É melhor voltar ao trabalho. Mantenha essa ladeira na direção certa, claro. Teremos uma bagunça e tanto para lidar se a água transbordar e inundar esta área. Enquanto obedeciam, Androl os deixou, cortando caminho pela vila. Perto do centro ficava o quartel, 5 grandes edifícios de pedra grossa para os soldados e uma dúzia de edifícios menores para os dedicados. Naquele momento, aquela pequena vila era a Torre Negra. Isso mudaria. Uma torre propriamente dita estava sendo construída ali perto, com a fundação já cavada. Ele conseguia visualizar como o lugar poderia ser um dia. Já havia trabalhado com o mestre arquiteto, um dos 12 aprendizados que tiveram uma vida que às vezes parecia ter durado demais. Sim, ele conseguia visualizar mentalmente. Uma imponente torre de pedra negra, construída com poder. Forte, robusta. Em sua base, haveria estruturas quadradas e robustas com topos ameados. Esta aldeia cresceria e se tornaria uma vila, depois uma grande cidade, tão vasta quanto Tarvalon. As ruas haviam sido construídas para permitir a passagem de várias carroças ao mesmo tempo. Novos trechos foram mapeados e construídos. Isso revelava visão e planejamento. As próprias ruas sussurravam sobre o destino da Torre Negra. Androl seguiu por um caminho desgastado pela grama rasteira. Estrondos e estalos distantes ecoavam pelas planícies como o som de um chicote estalando. Cada homem tinha seus próprios motivos para vir. Vingança, curiosidade, desespero, sede de poder. Qual era o motivo de Androl? Os 4, talvez? Ele deixou a aldeia e, por fim, contornou uma fileira de árvores e chegou ao campo de treinamento, um pequeno cânion entre 2 colinas. Uma fileira de homens canalizava fogo e terra. As colinas precisavam ser niveladas para criar terras para a agricultura. Uma oportunidade para praticar. Esses homens eram, em sua maioria, dedicados. Tramas giravam no ar, muito mais habilidosas e poderosas do que as que os rapazes de 2 rios haviam usado. Eram aerodinâmicas, como víboras sibilantes ou flechas fulminantes. Rochas explodiam e rajadas de terra eram lançadas no ar. A explosão era feita em um padrão imprevisível para confundir e desorientar os inimigos. Androl conseguia imaginar um grupo de cavalaria descendo aquela encosta com estrondo, apenas para ser surpreendido pela explosão da terra. Um único dedicado poderia aniquilar dezenas de cavaleiros em instantes. Androl notou com insatisfação que os trabalhadores estavam divididos em 2 grupos. A torre começava a se dividir, e aqueles leais a Logain eram rejeitados e condenados ao ostracismo. À direita, Canler, Emarin e Nalaon trabalhavam com foco e dedicação, acompanhados por Jonete Doutre, o soldado mais habilidoso entre os rapazes de 2 rios. À esquerda, um grupo de comparsas de Tain ria entre si. Suas tramas eram mais selvagens,
mas também muito mais destrutivas. Coteren estava sentado ao fundo, encostado em uma frondosa árvore de eucalipto, supervisionando o trabalho. Os trabalhadores fizeram uma pausa e chamaram um menino da aldeia para trazer água. Androl se aproximou, e Arlen Nalaon o viu primeiro, acenando com um largo sorriso. O homem Domani usava um bigode ralo. Ele estava quase completando 30 anos, embora às vezes agisse como se fosse bem mais jovem. Androl ainda estava se recuperando da vez em que Nalaon colocou seiva de árvore em suas botas. Androl! Chamou Nalaon. Venham contar a esses idiotas incultos o que é um Retachem Dazer. Um Retachem Dazer, disse Androl. É uma bebida. Uma mistura de hidromel e leite de ovelha. Uma coisa horrível. Nalaon olhou para os outros com orgulho. Ele não tinha alfinetes no casaco. Era apenas um soldado, mas já deveria ter sido promovido. Você está se gabando das suas viagens de novo, Nalaon? Perguntou Androl, desamarrando a braçadeira de couro. Nós, Domani, nos viramos, disse Nalaon. Sabe, o tipo de trabalho que meu pai faz, espionando para a coroa. Semana passada você disse que seu pai era comerciante, disse Canler. O homem robusto era o mais velho do grupo, com cabelos grisalhos e o rosto quadrado marcado por muitos anos de exposição ao sol. É sim, disse Nalaon. É a fachada dele para ser espião. As mulheres não são as mercadoras de Ara-Doma? Perguntou Jonete, esfregando o queixo. Ele era um homem grande e quieto, com um rosto redondo. Toda sua família, seus irmãos, seus pais e seu avô Buel, havia se mudado para a aldeia em vez de deixá-lo vir sozinho. Bem, elas são as melhores, disse Nalaon, e minha mãe não é exceção. Nós, homens, sabemos uma coisa ou duas. Além disso, como minha mãe estava ocupada se infiltrando entre os Tuatã, meu pai teve que assumir os negócios. Ah, isso é simplesmente ridículo, disse Canler com uma carranca. Quem iria querer se infiltrar num bando de consertadores? Para aprender suas receitas secretas, disse Nalaon. Dizem que um consertador consegue cozinhar um ensopado tão delicioso que fará você sair de casa e viajar com ele. É verdade, eu mesmo já experimentei, e precisei ficar amarrado em um galpão por 3 dias antes que o efeito passasse. Canler fungou. No entanto, após um momento, o fazendeiro acrescentou, então, ela encontrou a receita ou não? Nalaon começou a contar outra história, enquanto Canler e Jonete ouviam atentamente. Emarim ficou de lado, observando com diversão. Ele era o outro soldado do grupo, sem alfinetes. Era um homem mais velho, com cabelos ralos e rugas nos olhos. Sua barba branca e curta estava parada em ponta. O distinto homem era um enigma. Chegará com Logai um dia e não dissera nada sobre seu passado. Tinha um porte equilibrado e um jeito delicado de falar. Era um nobre, isso era certo. Mas, ao contrário da maioria dos outros nobres da Torre Negra, Emarim não fazia a mínima tentativa de afirmar sua suposta autoridade. Muitos nobres levavam semanas para aprender que, uma vez ingressado na Torre Negra, sua posição externa não tinha mais importância. Isso os deixava mal-humorados e irritados, mas Emarim se adaptara à vida na torre imediatamente. Era preciso um nobre com verdadeira dignidade para seguir as ordens de um plebeu com metade da sua idade sem reclamar. Emarim tomou um gole d'água do criado, agradeceu ao rapaz e se aproximou de Androl. Acenou com a cabeça para Nalaon, que ainda conversava com os outros. Aquele ali tem o coração de um menestrel. Androl resmungou. Talvez ele possa usar isso para ganhar uns trocados. Ele ainda me deve um par de meias novas. E você, meu amigo, tem alma de escriba, Emarim riu. Você nunca esquece nada, né? Androl deu de ombros. Como você sabia o que era um Retachem Dazer? Eu me considero bastante versado nesses assuntos, mas nunca ouvi uma palavra sobre isso. Eu tomei uma vez, disse Androl. Bebi numa aposta. Sim, mas onde? Retach, é claro. Mas isso fica a léguas da costa, num conjunto de ilhas que nem mesmo os povos do mar costumam visitar. Androl deu de ombros novamente. Olhou para os lacaios de Taim. Um garoto da aldeia havia trazido uma cesta de comida de Taim para eles, embora o Emiael alegassem não ter favoritos. Se Androl perguntasse, descobriria que um garoto supostamente havia sido enviado com comida para os outros também. Mas aquele rapaz teria se perdido, ou esquecido, ou cometido algum outro erro inocente. Taim mandaria chicotear alguém, e nada mudaria. Esta divisão é preocupante, meu amigo, disse Emarim suavemente. Como podemos lutar pelo Senhor Dragão se não conseguimos fazer a paz entre nós?
Androl balançou a cabeça. Emarim continuou. Dizem que nenhum homem favorecido por Logain recebeu o broche do dragão em semanas. Há muitos, como Nalaon, que deveriam ter recebido o broche da espada há muito tempo, mas são repetidamente negados pelo Emiael. Uma casa cujos membros disputam autoridade jamais representará uma ameaça às outras casas. Palavras sábias, disse Androl. Mas o que devemos fazer? O que podemos fazer? Taim é Emiael, e Logain ainda não retornou. Talvez pudéssemos mandar alguém buscá-lo, disse Emarim. Ou talvez você pudesse acalmar os outros. Receio que alguns deles estejam prestes a surtar, e se uma briga começar, tenho poucas dúvidas de quem veria o lado cruel dos castigos de Taim. Androl franziu a testa. Verdade. Mas por que eu? Você é muito melhor com as palavras do que eu, Emarim. Emarim riu baixinho. Sim, mas Logain confia em você, Androl. Os outros homens confiam em você. Não deveriam, pensou Androl. Vou ver o que consigo pensar. Nalaon estava se preparando para outra história, mas antes que pudesse começar, Androl gesticulou para Jonete, segurando o protetor de braço. Vi que o seu antigo estava rachado. Experimente isto. O rosto de Jonete se iluminou ao pegar a braçadeira. Você é incrível, Androl. Achei que ninguém tinha notado. É bobagem, eu sei, mas... Seu sorriso se alargou e ele correu até uma árvore próxima, ao lado da qual estavam alguns dos equipamentos dos homens, incluindo o arco de Jonete. Aqueles homens de 2 rios gostavam de tê-los à mão. Jonete retornou, encordoando o arco. Colocou a proteção de braço. Cabe perfeitamente, disse ele, e Androl se sentiu sorrindo. Pequenas coisas. Elas podiam significar tanto. Jonete mirou e lançou uma flecha, a haste voando no ar, a corda do arco estalando contra a proteção do braço. A flecha voou longe, atingindo uma árvore em uma colina a mais de 200 passos de distância. Canler assobiou. Nunca vi nada parecido com esses seus arcos, Jonete. Nunca na minha vida. Eles eram andorianos, embora Canler tivesse vindo de uma cidade muito mais próxima de Caemim. Jonete olhou para o tiro com um olhar crítico, depois sacou novamente, com a flecha na bochecha, e disparou. A flecha caiu certeira e atingiu a mesma árvore. Androl imaginou que as flechas estavam a menos de 2 palmos de distância uma da outra. Canler assobiou novamente. Meu pai treinou com um desses, observou Nalaon. Aprendeu a arte com um homem de 2 rios que ele resgatou de um afogamento em Ilian. Guardou a corda do arco como lembrança. Canler ergueu uma sobrancelha, mas ao mesmo tempo pareceu se deixar levar pela história. Androl apenas riu, balançando a cabeça. Se importa se eu tentar, Jonete? Sou um atirador certeiro com um arco Tairen, e eles são um pouco mais longos que a maioria. Certamente, disse o homem magro, desamarrando a braçadeira e entregando o arco. Androl vestiu a proteção de braço e ergueu o arco. Era de teixo preto, e a corda não tinha tanta elasticidade quanto ele estava acostumado. Jonete lhe entregou uma flecha e Androl imitou o puxão do homem, puxando-a em direção à bochecha. Luz, disse ele com o peso do puxão. Esses seus braços são enganosamente pequenos, Jonete. Como você consegue mirar? Mal consigo mantê-lo firme. Jonete riu enquanto os braços de Androl tremiam, e ele finalmente soltou, incapaz de manter o arco esticado por mais um instante. A flecha atingiu o chão, longe do alvo. Ele entregou o arco a Jonete. Isso foi muito bom, Androl, disse Jonete. Muitos homens não conseguem nem recuperar a corda. Me dê 10 anos e eu posso fazer você atirar como alguém que nasceu nos 2 rios. Vou me ater aos arcos curtos por enquanto, disse Androl. Você jamais conseguiria atirar num monstro desses a cavalo. Eu não precisaria, disse Jonete. E se você estivesse sendo perseguido? Se fossem menos de 5, disse Jonete, eu os derrubaria com isso antes que me pegassem. Se fossem mais de 5, por que eu estaria atirando neles? Eu deveria estar correndo como se o próprio Tenebroso estivesse atrás de mim. Os outros homens riram, mas Androl percebeu que Emarim o observava. Provavelmente se perguntando como Androl sabia atirar com arco a cavalo. Aquele nobre era um homem perspicaz. Androl teria que se cuidar. E o que é isso? Perguntou uma voz. Você está tentando aprender a atirar com arco, pajem. É para você poder se defender de verdade. Androl cerrou os dentes, virando-se quando Coteren se aproximou. Era um homem corpulento, com cabelos negros e oleosos, longos e soltos.
Caíam em torno de um rosto atarracado com bochechas rechonchudas. Seus olhos estavam focados, perigosos. Ele sorriu. O sorriso de um gato que encontrou um roedor para brincar. Androl silenciosamente desfez a proteção de braço, entregando-a a Joneter. Coteren era um Ashaman de pleno direito, amigo pessoal do Emiael. Ele superava todos os outros ali por uma larga margem. O Emiael vai saber disso, disse Coteren. Você está ignorando suas lições. Você não precisa de flechas ou arcos, não quando pode matar com o poder. Não estamos ignorando nada, disse Nalaon teimosamente. Quieto, rapaz, disse Androl. Cuidado com a língua. Coteren riu. Escutem o pajem, pessoal. O Emiael também vai ouvir falar da sua insolência. Ele se concentrou em Androl. Apoderem-se da fonte. Androl obedeceu relutantemente. A doçura de Saidin fluiu para ele, e ele olhou nervosamente para o lado. Não havia sinal das sombras. Tão patético, disse Coteren. Destrua aquela pedra ali. Era grande demais para ele. Mas já havia lidado com valentões antes, e Coteren era um valentão do tipo mais perigoso, alguém com poder e autoridade. A melhor coisa a fazer era se importar. Constrangimento era um castigo pequeno. Isso era algo que poucos valentões pareciam entender. Androl teceu a trama necessária de fogo e terra, atingindo a grande pedra. A fina trama continha quase todo o poder que ele conseguiu, mas apenas arrancou algumas lascas da grande pedra. Coteren riu com vontade, assim como o grupo de dedicados que comia sob a árvore próxima. Cinzas sangrentas, mas você é inútil, disse Coteren. Esqueça o que eu disse antes, pajem. Você precisa desse arco. Androl soltou o poder único. Coteren já tinha rido, ficaria satisfeito. Infelizmente, Androl sentiu homens se apoderarem da fonte atrás dele. Joneter, Canler e Nalaon se aproximaram de Androl, cada um deles tomado pelo poder único e fervilhando de raiva. Os homens que estavam comendo se levantaram, cada um segurando a fonte também. Eram 2 vezes mais numerosos do que os amigos de Androl. Coteren deu um sorriso irônico. Androl olhou para Canler e os outros. Rapazes, disse ele, levantando a mão, Ashaman Coteren estava apenas fazendo o que o Emiael ordenou. Ele está tentando me irritar, então vou me esforçar ao máximo. Os 2 grupos hesitaram. A intensidade de seus olhares se cruzavam rivalizava com a do poder dentro deles. Então Joneter liberou a fonte. Isso fez com que Nalaon fizesse o mesmo, e finalmente o rude Canler se virou. Coteren riu. Não estou gostando disso, murmurou Canler enquanto o grupo se afastava. Ele lançou um olhar por cima do ombro. Não estou gostando nem um pouco. Por que você nos impediu, Androl? Porque eles teriam nos destruído mais rápido do que você consegue xingar, Canler, disparou Androl. Luz, cara. Eu mal consigo canalizar um grão de areia, e a marinha ainda não está aqui há um mês. Joneter está aprendendo rápido, mas todos sabemos que ele nunca lutou com poder antes, e metade dos homens de Coteren viu batalha sob o comando do Senhor Dragão. Você acha mesmo que você e Nalaon conseguiriam lidar com 10 homens, praticamente sozinhos? Canler continuou a se irritar e resmungar, mas deixou o argumento de lado. Makashak na Famalashem Morkazi, murmurou Nalaon, Delftakaksakimer. Ele riu consigo mesmo, com os olhos arregalados. Não era uma língua que Androl conhecesse, não era língua antiga, isso era certo. Provavelmente nem era uma língua. Nenhum dos outros disse nada. Nalaon ocasionalmente gargalhava consigo mesmo, sem sentido. Se perguntado sobre isso, ele alegava ter falado em palavras simples e comuns. A explosão pareceu incomodar bastante Emarim e Joneter. Eles nunca tinham visto amigos enlouquecerem e matarem aqueles ao seu redor. A luz enviou que eles nunca mais precisariam ver isso. Independentemente do que Androl pensasse do Senhor Dragão por deixá-los em paz, a purificação garantiu a redenção de Altor. A canalização estava segura agora. Ou, pelo menos, era mais seguro. Canalizar nunca seria seguro, principalmente agora com Tain os pressionando. Cada vez mais pessoas estão aprendendo essas lições pessoais e cruéis com Tain, murmurou Nalaon enquanto caminhavam para a sombra das árvores. O sucesso de Nensen deixou os homens ansiosos. Perdemos uma boa dúzia para o lado de Tain nas últimas semanas. Em breve, não sobrará mais ninguém aqui além de nós. Tenho medo de falar com metade dos homens em quem confiava. Norley é confiável, disse Canler. Evin Ardlin também. É uma lista pequena, disse Nalaon. Pequena demais.
Os homens dos dois rios estão conosco, disse Joneter. Todos eles. Ainda é uma lista pequena, disse Nalaão. E não há um achamem completo entre nós. Todos olharam para Androl. Ele olhou de relance para os lacaios de Taim, que riram entre si novamente. O que, Androl? Perguntou Nalaão. Não vai nos castigar por falarmos assim? Como que? Perguntou Androl, olhando para eles. Como se fossemos nós contra eles. Eu não queria que vocês fossem mortos ou presos, mas isso não significa que eu não veja problema. Ele olhou para eles. Tem problema aqui, se formando como uma tempestade. Os homens que têm aulas particulares com Taim aprendem rápido demais, disse Nalaão. Nensen Mal tinha poder suficiente para ser considerado para a categoria dedicada há pouco tempo. Agora ele é um achamem completo. Algo muito estranho está acontecendo. E aquelas Aes Sedai? Por que Taim concordou em deixá-las nos unir? Você sabe que ele protegeu todos os seus favoritos, impedindo as Aes Sedai de escolher qualquer homem com o broche do dragão. Queime-me, mas não sei o que farei se alguém me escolher. Não vou ser colocado na corda de nenhuma Aes Sedai. Houve vários murmúrios sobre isso. Os homens de Taim espalham boatos entre os recém-chegados, disse Joneter suavemente. Falam sobre o Senhor Dragão e como ele levou homens bons a se tornarem traidores. Dizem que ele nos abandonou e que enlouqueceu. O Emiael não quer que esses boatos apontem para ele, mas que me queimem se ele não for a fonte de todos eles. Talvez ele esteja certo, disse Canler. Os outros o olharam com severidade, e o homem curtido franziu a testa. Não estou dizendo que vou pular no acampamento de Taim. Mas e o Senhor Dragão? O que ele fez por nós? Parece que se esqueceu deste lugar. Talvez ele esteja louco. Ele não está, disse Emarim, balançando a cabeça. Eu o conheci pouco antes de vir para cá. Os outros olharam para ele, surpresos. Ele me impressionou, disse Emarim. Jovem, mas com uma força de vontade poderosa. Eu confio nele. Luz. Mal falei com ele meia dúzia de vezes, mas confio nele. Os outros assentiram lentamente. Queime-me, disse Canler. Suponho que isso seja o suficiente para mim. Mas eu queria que ele me ouvisse. Ouvi Logain xingando que o Senhor Dragão não ouvirá quando ele der aviso sobre Taim. E se lhe dermos provas? Perguntou Joneter. E se pudéssemos encontrar algo que prove que Taim não está tramando nada de bom? Há algo estranho com Nensen, repetiu Nalaão. E com aquele cais? De onde ele veio, e como se tornou tão poderoso tão rápido? E se, quando Logain retornasse, tivéssemos informações para ele? Ou se pudéssemos levá-las diretamente ao Senhor Dragão? O grupo se voltou para Androl. Porque recorreram a ele, o mais fraco deles. Tudo o que ele sabia fazer era criar portais. Era daí que vinha o apelido que Coteren dava a Androl. Pajem. A única coisa para a qual ele servia era entregar mensagens, levar pessoas a lugares. Mas os outros olhavam para ele. Por uma razão ou outra, olhavam para ele. Tudo bem, disse Androl. Vamos ver o que conseguimos encontrar. Tragam Evin, Ardlin e Norley para cá, mas não contenha ninguém, nem mesmo aos outros rapazes dos dois rios. Não irritem Taim nem seus homens, mas se encontrarem algo, tragam para mim. E eu verei se consigo encontrar um jeito de contatar Logain, ou pelo menos descobrir para onde ele foi. Cada homem assentiu, sombrio. Que a luz nos ajude se estivermos errados, pensou Androl, olhando para os favoritos de Taim. E que a luz nos ajude ainda mais se estivermos certos.